ideias, oportunidades e aquilo que é considerado o design thinking. Pouca gente tem esta noção. Muitas pessoas, quando pensam qual é o principal erro de uma nova empresa, há muita gente que pensa em falta de financiamento, é a tradicional resposta em Portugal, falta de conhecimentos de gestão, falta de tempo. Mas a verdade, vários estudos indicam que o principal erro de qualquer nova empresa é construir algo que ninguém quer. Parece um pouco bizarro, mas é verdade. Uma boa parte dos empreendedores comete um pecado tremendo, que é apaixonar-se pelas suas próprias ideias. Existe talvez algo que cresce dentro de nós quando queremos ser empreendedores, uma, uma intuição que achamos que aquela nova ideia, na verdade, pode dar um negócio. Essa intuição vai crescendo à medida que o tempo vai passando e pessoas que têm mais propensão para, num determinado momento da sua vida, criar o seu próprio negócio, decidem dar o passo seguinte e criar esse negócio. Portanto, hoje o tema da sessão não é a geração de ideias, mas é sobretudo se essas ideias podem ou não ser consideradas oportunidades, mas na plataforma Moodle vamos dar algumas sugestões de como gerar ideias de negócio, como buscar inspiração para criar novos negócios, mas hoje o tema aqui é a passagem destas ideias a oportunidades. Então, os empreendedores, à medida que o tempo vão passando, à medida que o tempo vai passando, vão tendo essa vontade de criar um negócio e lançam-se nessa nova aventura. Mas qual é o problema? É que muitas vezes estes empreendedores nunca validaram a sua ideia. Não tentaram perceber se de facto essa ideia está a colmatar uma necessidade, um problema, a resolver um problema, e mais do que isso, se esse problema é suficientemente grave para alguém pagar para resolver. E esta é uma das questões fundamentais. É que muitos empreendedores lançam-se nesta aventura sem validar se a sua ideia é suficientemente valiosa do ponto de vista do benefício que cria ou do problema que resolve. E então, o que acontece é que o projeto abre, os empreendedores constroem o seu produto, o seu serviço, sem nunca falar com clientes. E num determinado momento, quando finalmente se lembram de chegar ao mercado, percebem que afinal o problema que estão a resolver não é suficientemente grave para alguém resolver, para alguém pagar por ele, ou a solução que criaram não é suficientemente valiosa para gerar um benefício para alguém. E é aqui que nós entramos na questão de perceber se uma ideia pode ou não ser uma oportunidade. E é fundamental tentar perceber isso. Aqui, a famosa história do cupão. Alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, tivemos um empreendedor no nosso ecossistema, na antiga IDDNet, hoje Startup Leiria, que identificou um problema e gerou uma solução para esse problema. Que problema era esse? Junto às máquinas de café e às máquinas de água acumulavam-se os copos de plástico. E estes copos ficavam em baldes de lixo normais, tornando a sua reciclagem relativamente complicada, para além de gerarem maus cheiros, serem difíceis de transportar para o lixo, etc. Portanto, estamos a falar há mais de 10 anos atrás, a maioria dos copos era de plástico, não havia copos de papel, e isto era frequente acontecer. Portanto, o empreendedor achou que, ok, eu tinha uma solução, porque já existia recipientes para embalagem, para reciclagem, desculpem,
como o vidrão, o papelão, o plasticão, o pilhão. Ele achou que este problema requeria uma solução que era o cupão. O pão não era mais do que um recipiente esguio onde os copos encaixavam entre si e seria bem mais simples transportá-los para a reciclagem. Bom, o empreendedor despediu-se, criou a sua própria empresa, desenhou os primeiros protótipos, injetou os primeiros protótipos, estamos a falar há mais de 10 anos atrás, não havia impressão 3D, portanto ele teve que injetar os protótipos em plástico, com molde, que são coisas relativamente caras, portanto estamos a falar de um percurso de provavelmente mais de um ano, até que finalmente com os primeiros protótipos, ele achou, ok, já tenho um protótipo, vou testar. Qual é o problema? Quando ele decidiu verificar se as pessoas estavam dispostas a pagar pela resolução deste problema, descobriu que não. Ou seja, e de facto o cupão acabou por ser um fracasso. Talvez, e aqui poderemos argumentar que para a semana, quando discutirmos o tema do modelo de negócio, pudesse existir um modelo de receita ou um modelo de negócio em que o cupão pudesse ter alguma existência. Mas na forma de vender cupons para colocar copos de plástico para levar para a reciclagem, a verdade é que o nosso empreendedor estava a resolver um problema, verdade? Mas esse problema, essa dor, não era suficientemente dolorosa para alguém pagar pela sua resolução. E nós que trabalhamos neste momento, temos mais de 112 projetos no nosso ecossistema e trabalhámos com centenas, mais de 500 ou 600 projetos nos últimos anos na startup-laria. Encontramos muitos empreendedores que sofrem deste mal. Ou seja, muita gente que cria um negócio e passa meses e meses e cria a sua empresa sem nunca falar com um cliente, sem nunca validar uma solução. Uma solução pode ser ainda não um produto mínimo viável. E a verdade é que se é importante que nós nos concentremos no produto, também, ou no serviço que estamos a criar, também é igualmente importante verificar se de facto esse produto ou serviço satisfaz as necessidades de alguém. Parece estranho, mas este é o principal erro da maior parte das startups. Em segundo lugar, já agora vou percorrer um bocadinho a tabela que temos à nossa frente. Um grande erro é contratar mal. Um projeto é sempre a soma da qualidade das pessoas que fazem parte dele. Se contratarmos mais pessoas, vamos ter maus resultados. Portanto, não contratem pessoas por afinidade, porque são vossos primos, o vosso primo Tosé, porque sabe mexer na internet, ou o vosso amigo João, que sabe fazer um bocadinho de contabilidade. Não. Contratem as pessoas que de facto têm conhecimentos sólidos, que de facto vos podem complementar. E se um projeto começa com alguém de engenharia, deve se calhar ir buscar alguém de gestão. Se começa com alguém de gestão, deve buscar alguém de engenharia informática e assim sucessivamente. O terceiro erro é falta de foco. Um grande problema que os empreendedores têm é não perceber que não podem fazer tudo ao mesmo tempo. Devem se concentrar em fazer um conjunto restrito de coisas muito bem. Uma empresa, uma startup, normalmente tem uma, duas, três pessoas, tem que ter esta capacidade de foco e de saber, sobretudo, o que não é. E esta é uma questão que poderemos abordar depois no Gera o Teu Negócio, um bocadinho pensar aquilo que é a estratégia da organização. E finalmente, vou ficar pelo quarto erro, é não vender. Portanto, vender, vender, vender. Qualquer negócio precisa de vendas para continuar a existir. E a maioria dos empreendedores acha que vender é fácil. Vender é muito, muito, muito difícil. Eu costumo lançar este desafio, tentem vender 10 ou 20 unidades, seja do que for, garrafas de água, canetas, seja o que for. Obviamente garrafas de água serão mais fáceis de vender se estivermos num dia de calor e toda a gente tiver, mas num contexto normal, tentem vender qualquer coisa e percebam quão difícil é escalar a venda, convencer alguém a comprar alguma coisa. Se têm dificuldade em compreender isso, ponham-se do lado lá. Quantas vezes é que pessoas vos tentaram vender coisas e vocês não compraram? Quantas apps têm no vosso telemóvel que pagaram? Quantos softwares têm no vosso computador que pagaram? Pensem nos milhares de diferentes marcas que existem que estão a tentar vender alguma coisa e quantas é que compraram. Portanto,
e pensem já agora ainda nos milhões de euros que essas empresas investiram em marketing para vos tentar convencer. Eu acho que esta é um erro que a maior parte dos empreendedores tende a cometer, que é não perceber que vender é muito difícil. Então, por isso é que, sobretudo, nós vamos percorrer este processo que está patente neste slide ao longo destas ações de capacitação. Vamos começar pela ideia, avaliar a ideia, verificar se esta ideia tem potencial de oportunidade. Vamos desenvolver um modelo de negócio, que vamos desenhar um plano de negócio. E depois, sim, poderemos ou não considerar que esses negócios estão prontos, estão maduros o suficiente para serem lançados. Isto é muito importante que os nossos espectadores e o nosso público aqui perceba uma questão fundamental, é que, na verdade, a maior parte dos programas de empreendedorismo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 15 anos atrás, começavam pelo fim, começavam pelo desenho do plano de negócios e pelo lançamento da empresa. E o que acontecia é que a maioria das empresas acabava por fechar rapidamente, porque na verdade os projetos eram fundamentados numa ficção que estava patente num Excel ou num Word, não é? Porque, como eu costumo dizer, o Word tem um corretor ortográfico e gramatical, mas não tem um corretor de estupidez, portanto as pessoas podem escrever o que quiserem que o Word vai aceitar. A mesma coisa no Excel, portanto, nós se quisermos dizer que vamos ficar milionários, somos todos milionários no Excel, não é? E a verdade é que os planos são muito bonitos, mas a realidade normalmente é completamente diferente. E se nós não fizermos o trabalho anterior, o projeto certamente irá, ou muito provavelmente, existem exceções, é verdade, mas a maior probabilidade será do projeto falhar. Portanto, é importante passarmos por todo este percurso da ideia, da avaliação da ideia, do seu potencial, e finalmente, mais à frente, sim, teremos um plano de negócios que permitirá o lançamento da empresa. E nós gostamos de basear esta ideia de formulação, de percorrer uma ideia até à sua validação, com base neste modelo de desenvolvimento do cliente, de um senhor chamado Steve Blank. Mas a ideia, aqui peço desculpa pelo slide estar em inglês, mas a ideia é relativamente simples. Então, a ideia do Steve Blank é que a última parte que nós temos aqui, que é o company building, ou seja, criar a organização, escalar e escalar as operações, é o passo final, como eu vos dizia há pouco. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é aquele que se chama a descoberta com o cliente. Então, o que é a descoberta do cliente? É verificarmos se há um problema e se nós temos ou não uma solução. Até aqui nós podemos falhar, ou seja, a nossa solução pode não resolver efetivamente o problema que temos à nossa frente, ok? Portanto, muitas vezes nós, como empreendedores, identificamos mal o problema e um dos exemplos que vem aqui nestes slides, por exemplo, o problema que as pessoas tinham ao tentar apanhar um táxi ou ir de A para B numa grande cidade. E se o problema for mal identificado, se alguém pensar que o problema é, por exemplo, a escassez do número de táxis ou a falta de cumprimento de horários dos taxistas, isso pode levá-los a uma solução que não vai corrigir esse problema. Portanto, logo aqui temos o ponto fundamental. Mas se encontrarmos a solução, nós devemos desenhar aquilo que chamamos um produto mínimo viável. Ok? E um produto mínimo viável não tem que ser totalmente funcional, pode ser um mock-up, feito de plasticina, feito de papel, se for um produto físico, pode ser uma descrição, um layout de um serviço, pode ser um vídeo de como o serviço vai funcionar, e o software pode não estar pronto, mas nós chamamos a isso um produto mínimo viável. E, finalmente, como é que vamos atingir esse cliente? Portanto, isto deve ser feito com base em colhendo informação de forma iterativa junto dos nossos clientes.
Portanto, porque são eles que vão dizer se o produto mínimo viável funciona ou não, se resolve ou não o problema. Então, estamos nesta parte da descoberta em que vamos descobrir com o cliente e tentar perceber se aquele produto mínimo viável pode crescer para algo mais. Se de facto o nosso produto mínimo viável funcionar, nós passamos para uma segunda fase que chamamos a validação com o cliente. Então, e aqui nós verificamos se há então aquilo que chamamos o fit, o encontro entre o produto e o cliente. Se a nossa solução de facto resolve o problema mais grave e oferece os benefícios mais importantes. Se nós conseguimos encontrar esse fit, passamos à fase do modelo de negócio e esse modelo de negócio tem igualmente de ser validado. Portanto, como é que nós vamos fazer dinheiro? Qual é o nosso modelo de receita? Quais são os canais que nós vamos ter? Como é que vamos adquirir clientes? Quais são as atividades-chave e os parceiros-chave que vamos necessitar para desenvolver a nossa proposta de valor para esses clientes-alvo? Se conseguimos adquirir clientes a custos competitivos, está aqui o Marketing Roadmap. Então, todo este processo vai ter que ser validado. Que, mesmo que o empreendedor tenha uma solução, um produto mínimo viável que funciona, nada nos garante que é possível ganhar dinheiro com ele. Ou que é possível chegar a clientes suficientes para fazer escalar um negócio. Que é possível ter os parceiros fundamentais. Vamos imaginar que alguém constrói um software de educação e esse software de educação precisa como parceiro fundamental o Ministério da Educação. Se vocês não tiverem esse parceiro, o modelo de negócio não funciona. Ok? Se não funcionar, voltamos atrás. Temos de fazer aquilo que chamamos aqui um pivô. Muitas vezes um pivô em empreendedorismo significa voltar atrás, mudar a proposta de valor, mudar o segmento-alvo, para depois podermos continuar em frente. Só numa segunda fase é que nós passamos à fase da aquisição, em que nós percebemos que um determinado negócio só pode existir se conseguir continuamente adquirir clientes. Então chegamos aqui à parte de customer creation, de criação de cliente. E o último ponto é, ok, nós validamos a ideia, validamos o modelo de negócio, validamos a escalabilidade do negócio, vamos criar a empresa, vamos desenhar os seus processos, vamos desenhar a estratégia, vamos desenhar a marketing, vamos desenhar toda a estratégia de logística, os pontos de venda, onde vamos estar, o tradicional de uma empresa. Mas este é o último passo para qualquer empreendedor. No entanto, nós costumamos dar algumas dicas sobre como ser empreendedor. Eu aqui gostava de fazer um parênteses relativamente rápido, de 5 minutos. Qualquer pessoa pode ser empreendedora, ou seja, para aqueles que nos estão a assistir e que tenham algumas dúvidas, a maior parte da literatura científica diz que qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, pode ser empreendedor. Há fatores que podem induzir essa atividade empreendedora em determinado momento, mas a verdade é que as pessoas podem ser empreendedoras quando são jovens, quando são mais maduras, a meio da sua vida. Todas as pessoas podem ser empreendedoras também, independentemente do seu género, da sua cultura. Né? A maior parte das estatísticas e dos estudos dizem que qualquer pessoa poderá ser empreendedora. Obviamente, nós sabemos que tradicionalmente as pessoas são mais empreendedoras numa fase inicial da sua vida. Portanto, estamos a falar numa fase de 18, 20, 25, 30 anos, depois de um ciclo de estudo. Significa que as pessoas adquiriram um novo conhecimento, identificaram uma lacuna e decidem arrancar com o negócio nessa fase. Depois, mais tarde, ao longo da vida, as pessoas também podem voltar a ter vontade de ser empreendedoras quando adquirem experiência, conhecimento sobre como é que uma determinada área de industrial, de algum setor económico funciona. Portanto, essa questão é importante, ou seja, essa tendência para ser empreendedor no momento inicial está ligada à idade, à vontade de arriscar,
e ao conhecimento recentemente adquirido. Por exemplo, muitos empreendedores criam os seus negócios a partir de teses de mestrado, teses de doutoramento, projetos de curso, projetos PAPs de cursos técnico-profissionais, né? Depois, mais tarde, o que acontece é que, para além do conhecimento, nós adquirimos experiência e os empreendedores identificam lacunas no setor onde trabalham. Portanto, pode ser o setor de metrologia, metalomecânica, moldes, plásticos. É por isso é que esta questão é muito importante, não é? Porque a maior parte das pessoas só pode ter uma ideia num negócio, numa área técnica, se passou por essa área técnica, e isso acontece mais tarde com a aquisição de experiência. Mas o importante saber é que, de facto, não há nenhum requisito na literatura científica que diga que esta pessoa ou aquela pessoa não pode ser empreendedor. Todos podemos ser empreendedores em qualquer momento da nossa vida. E mais, uma questão muito importante é que muitos empreendedores, empresas de sucesso, foram fundadas por empreendedores não só jovens, né, como é o caso, sei lá, do Google, foi criado pelo Sir Larry Page e Sergey Brin no final da sua tese de doutoramento, ou o Facebook, né, foi criado pelo Mark Zuckerberg quando andava a estudar em Harvard, mas, por exemplo, o caso da Amazon, que foi criada pelo Jeff Bezos quando já tinha mais de 40 anos e já tinha trabalhado na área de investimento durante muitos anos. Portanto, o que nós estamos a ver hoje é que há um misto e há cada vez mais pessoas com, depois dos 40 anos e dos 50 a criarem os seus próprios negócios. E também uma última noção, se há as pessoas às vezes perguntam se há alguma característica que os empreendedores têm que ter uh, que seja um requisito fundamental para ser empreendedor. Normalmente eu costumo dizer uma coisa muito simples, é persistência, vontade de trabalhar, maturidade. Não é? Porque aquelas características como ser inventivo, inovador, uh, não, na verdade, há muitos negócios que resultam apenas da imitação de qualquer coisa que funciona lá fora. Portanto, o que funcionou e nós vamos adaptar e tentar fazer melhor, não é? Portanto, temos o Uber, mas temos o Lyft, temos outras empresas que funcionam como uma cópia, literalmente, igual. Portanto, a parte de ser inventivo ou criativo não é fundamental. Eu acho que a questão que a maior parte dos empreendedores têm que aceitar é a persistência, ou seja, a persistência face à adversidade. Qualquer empreendedor vai ter que enfrentar muitas situações adversas, muitos nãos, e vai ter que continuar a lutar apesar desses nãos e dessas condições adversas. Portanto, persistência acho que é a característica fundamental de qualquer empreendedor. No entanto, também nós na Startup Leiria gostamos de deixar este aviso, que é ser persistente não é igual a ser teimoso. Ou seja, há bocado nós falávamos aqui da necessidade no negócio muitas vezes ter que ser validado e adaptado. Se o produto mínimo viável não tem fit, não resolve o problema, não é adequado àquele mercado-alvo, nós temos que voltar atrás e reformular. Portanto, ser persistente não é ser teimoso. Portanto, é aprender e modificar e melhorar aquilo que temos como produto mínimo viável, modelo de negócio, etc. Portanto, essa é a questão, é ouvir o que o mercado dá. Portanto, empreendedorismo é um processo iterativo, não é? Há um livro que nós aconselhamos a toda a gente, que é o Lean Startup, e a ideia é nós vamos recolhendo informação, melhorando, voltando ao mercado, recolhendo informação, melhorando, voltando ao mercado. Ah, e é o mercado que nos ensina. Mesmo quando nós estamos a inventar o futuro, quando nós estamos a criar um produto que nunca existiu antes, nós temos que ouvir os early adopters, temos que ouvir a forma, utilizar esse produto. Portanto, é fundamental perceber isso. Bom, mas continuando, portanto, a experiência na indústria, fatores cognitivos, criatividade, hobbies, leituras, feiras, identificação de necessidades por satisfazer, observação de deficiências. A questão da observação é uma questão, fazendo só aqui uma pequena pausa, que eu acho particularmente interessante.
O empreendedorismo pode ser mais ou menos tecnológico, mais ou menos criativo, mais ou menos imitativo, mas a verdade é que ele pode simplesmente resultar da observação daquilo que são as tendências e as lacunas à nossa volta. Eu gosto de dar sempre este exemplo. Os fundadores da empresa de boleias, de partilha de carros, chamada BlaBlaCar, uma grande empresa, uma startup francesa, foi criada porque o fundador estava parado no trânsito em Paris e olhou à sua volta e verificou que todos os carros, a maioria dos carros que estavam perto dele, tinham apenas uma pessoa. Ele achou que era um desperdício de recursos, estava toda a gente parada no trânsito e que, na verdade, aqueles lugares vazios deviam ser partilhados. E foi aí que nasceu BlaBlaCar. Da mesma forma que o Airbnb foi criado por dois sócios que ficaram em casa de um amigo, num colchão de ar, em São Francisco, e perceberam que quando havia uma procura tão grande de hotéis, não havia lugares disponíveis e que se eles estavam dispostos a ficar em casa de alguém, num colchão, haveria de haver mais pessoas dispostas a ficar. Portanto, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de empreendedorismo de modelo de negócio resulta apenas de olhar à nossa volta, observar e verificar essas lacunas e procurar uma solução para, para essas lacunas.